A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, eu quero saudar a todos que nos assistem, que nos ouvem, você que está aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado do Brasil, os irmãos também que acompanham a nossa programação da Europa, do Oriente Médio, da África, você que clicou no nosso programa na internet, que está em qualquer lugar deste mundo, sejam todos muito bem-vindos. Certamente, hoje o Senhor tem uma palavra de edificação para a sua vida, porque é isso que o nosso ministério faz. Nós pregamos a graça de Deus para que as vidas sejam bem edificadas. O Senhor Jesus nos instruiu, ensinando que uma vida bem edificada é uma vida construída sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é o evangelho da graça do nosso Senhor. Então, daqui a pouquinho você vai receber graça de Deus, você vai receber uma boa palavra, algo que vai gerar boas e firmes estruturas para a sua vida. Mas antes eu quero deixar um convite muito especial. Hoje é segunda-feira e, como acontece todas as semanas, segunda-feira é dia de oração e intercessão no nosso ministério. Logo mais às 7h30 da noite, meu esposo, Bispo Sérgio Costa, juntamente com uma equipe de intercessores, eles estarão clamando, pedindo a Deus, junto ao trono da graça do Senhor, pela sua vida, pela vida dos irmãos, das ovelhas que chegam ao nosso ministério, sempre com alguma situação que precisa de um toque sobrenatural de Deus, que precisa que algo aconteça para que haja uma transformação. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que quando nós ativamos a nossa confissão em linha com a palavra do Senhor, coisas grandes acontecem. É necessário que você creia. Foi isso que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu creio que hoje é o momento, este é o momento, é a ocasião oportuna para que você receba o socorro de Deus nesta situação que tem tirado a sua paz, que tem gerado conflitos dentro do seu lar, que tem gerado perturbação no seu coração, na sua mente. Achegue-se ao trono da graça de Deus em oração. E o Bispo Sérgio e toda a sua equipe estarão aguardando por você para auxiliarem neste momento, porque eu sei que há momentos em que as situações são tão graves, a dor é tão profunda, que as pessoas não conseguem sequer orar, não conseguem, não sabem como expressar a sua dor. É por isso que nós temos um grupo aqui no nosso ministério preparado para auxiliar, para amparar as ovelhas de Cristo. Vem estar conosco logo mais às 7h30 da noite no nosso culto de oração, intercessão e milagres. Amém? Fica agora então com a mensagem da graça de Deus. Daqui a pouquinho estarei de volta. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Que esta palavra abençoe todos os corações, conforte, ilumine, mas acima de tudo instrua
o povo do Senhor nos caminhos em que deve andar. Vamos orar ao Senhor. A presença de Deus está neste lugar, o Espírito Santo já preparou os corações, a terra boa já foi afofada para que agora o semeador semeie a semente. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a minha maior alegria é poder estar sobre este altar, sobre esta tribuna de revelação dos mistérios da graça de Deus. Eis-me aqui, ó Deus, absoluta e totalmente comprometido em ser fiel a este chamado, em cumprir cabalmente o meu ministério. E o meu ministério que recebi de Deus é o ministério de ensino, de sabedoria, de palavra. Por isso, Senhor, usa-me agora com lábios e boca de erudito, para que a palavra que não vai voltar vazia, germine e dê frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Caríssimos irmãos e amigos, igreja amada, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje chego a este altar com muito temor, tremor e reverência vis-a-vis o assunto que diz respeito à vida comunitária e à vida do nosso país. Como é que a Igreja de Jesus tem que se postular perante uma onda de hostilidade contra o cristianismo? Existe hoje uma cristofobia ou cristianofobia, que é o resultado de uma retaliação que um grupo que tem uma opção sexual contrária a Deus fez, em especial há 3 semanas atrás, numa retaliação aos ataques que vêm sendo promulgados quase que dioturnamente por pessoas que se dizem representantes dos evangélicos, mas que na realidade não o são. E por causa de uma onda de guerra ostensiva que esses pseudo-líderes estabeleceram nos meios de comunicação, nós vimos uma retaliação humilhante, vergonhosa, de uma parada de opção sexual contrária à natureza e que acabou por ser uma ofensa grave a todo o cristianismo brasileiro e mundial. Esta semana vimos novamente um jornalista de grande repercussão baixar o nível por causa dos ataques de um pseudo-líder que diz que representa a igreja, mas que não representa, e que acabou por gerar uma confusão pública extremamente contrária aos princípios bíblicos. Como é que a igreja deve se postular? Amados, vamos pensar com a Bíblia em mente. Não há dúvida alguma que há uma crescente hostilidade contra o cristianismo no mundo inteiro. Mas não se esqueça, por favor, que isto é o cumprimento das profecias de milhares de anos, que nos últimos tempos isto iria acontecer. Então nós não podemos estranhar quando um jornalista manda mal e tenta humilhar a igreja. A mim não me ofendeu absolutamente nada, porque eu não faço parte desse teor.
Mas existe no mundo inteiro um ataque, uma hostilidade. E note uma coisa, existe uma hostilidade e existe uma perseguição. Em alguns países de regimes autoritários e opressivos, fazem uma perseguição ao cristianismo. Quem for apanhado com uma Bíblia na Coreia do Norte é morto. Quem for apanhado com uma Bíblia em alguns países do Médio Oriente, do Oriente Médio, é decapitado. Então matam, sacrificam, prendem por causa da fé. Isso são regimes opressivos, autoritários. Mas eu quero lhe falar do que se está passando em nosso país. Porque há uma hostilidade anti-cristianismo que é diferente dos regimes opressivos. Para mim, apóstolo, como mestre, como um advogado, eu penso, amado, que isto é um ódio irracional. É um ódio irracional. Porque se meia dúzia de pessoas levaram o ano inteiro conspirando contra a opção sexual diferente, a igreja toda foi alvo de uma retaliação, porque nunca tinha acontecido isso no nosso país. É um ódio irracional. Parece que há um medo dos cristãos, especialmente daqueles que se arvoram como líderes e representantes da igreja. Então, esses movimentos instituídos em nosso país não querem, por exemplo, que os cristãos tenham poder público. Não querem que os cristãos tenham poder de governo. Pensam que os cristãos não são credíveis, que não têm direito à fé pública. É como se uma parte da nossa sociedade tentasse marginalizar os evangélicos no país. Então, é um grande desafio que Deus lança sobre a igreja e que nós temos que saber como nos postularmos e como enfrentarmos essa onda anticristã, que não é mais nem menos do que a retaliação pela postura de pseudos líderes que se dizem em nome do povo evangélico e vão para os meios de comunicação agredir. É um grande desafio, meus amados. Ouça, as leis do nosso país, a nossa Constituição Federal, dá total liberdade à fé cristã e a qualquer outro tipo de fé. Então, este viés anticristão começou com a recusa que os movimentos, grande parte dos movimentos que estão aí na praça, de uma recusa da Igreja de Jesus, que não sabe conviver com a oposição, não sabe conviver com opções sexuais diferentes da verdade, não sabe conviver em sociedade democrática. Então, se estão criando alternativas à família, que a Bíblia diz um homem e uma mulher, que a Constituição brasileira diz família é um homem e uma mulher, se estão criando esses efeitos espóticos, é porque a Igreja de Jesus não tem ocupado a liderança deste país. Lembra-se o que eu ensinei outra semana? É um gigante adormecido. Então é real. No nosso país existe realmente uma cristofobia. E às vezes eles se mostram poderosos em nossa sociedade. São da área política, são da área jurídica, são da área empresarial, são da classe A, B, C, D, E, F, enfim, são de todas as áreas que estão fazendo um esforço para criar leis que façam dano ao cristianismo.
Veja, por exemplo, num hospital onde há dor, o cheiro de morte, há uma lei que diz: é proibido falar da Bíblia. Como? Isso não é um país democrático, livre. É inadmissível que na hora da morte não se possa entrar num hospital para levar a Bíblia, a vida, a esperança de uma confissão. É inadmissível. Mas por quê? Porque as vozes que têm se levantado no nosso país, se dizendo defensores do Evangelho, procedem exatamente da mesma forma do agressor, agredindo. E violência gera violência. Então, meus amados, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque nosso ministério é formador de opinião. Nós temos um chamado a não aceitar qualquer tipo de hostilidade. Temos direitos espirituais e direitos legais, mas a Igreja de Jesus tem que saber responder a tudo isso. Eu sou o seu profeta, eu sou o seu apóstolo, eu sou o anjo da sua vida. Cabe-me a mim esta orientação. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande da igreja ter uma posição de equilíbrio. Porque nós vivemos num país sem rumo, acéfalo, sem cabeça. A sociedade está muito hostil, a sociedade está muito tensa. Vivemos dias de grande intolerância religiosa. E a Igreja de Jesus, na realidade, não pode ficar inativa, parado. Existe um deputado federal feio às pampas, lá em Brasília, que ele diz: igreja é circo, pastores são palhaços, os crentes não valem nada. Esse homem é um legislador, está na Câmara de Brasília, tentando fazer leis contra a obra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. Então, eles não sabem que nós somos pessoas sábias, inteligentes, que nós usamos a Bíblia como regra de vida, seguimos e praticamos os ensinos do Criador, seguimos as instruções do Pai, e as instruções do Pai nunca foram instruções de hostilidade. Jesus chegou a dizer: olha, se alguém te der um tapa na face, vira-lhe a outra. Jesus disse: se alguém quiser andar uma milha, anda duas. Então, nós temos que estar preparados, amados, para esses dias do fim. E eu creio que uma posição de equilíbrio é a coisa mais importante, porque se há intolerância, se há hostilidade, se há oposição, Jesus disse, aliás, Paulo disse isso: pague o mal com o e amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça do teu inimigo. É sobre a cabeça do inimigo? Quem disse que não? É, a Bíblia diz isso: paga o mal com o bem e amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça do teu inimigo. Então, o que é que temos que fazer? Porque eu ontem ouvi umas gravações de um jornalista que mandou mal educado, mal criado, enfim. Mas eu ouvi de um pseudo-líder pior ainda. Então, é isto, esta tensão é que a Igreja de Jesus tem que quebrar. E isso só se faz com espiritualidade e equilíbrio. Então, é muito simples agora: você me agride, eu te agrido, você fala, eu falo mal. Esse não é o caminho da igreja. A nossa sociedade, ouça agora o que eu lhe vou dizer, por favor. A nossa sociedade tem que receber uma onda, uma sementeira de valores morais,
padrões bíblicos que nunca recebeu. Que a sociedade está recebendo o vidrinho com água, com fluido não sei de que, o óleo não sei de que, o sal, a pimenta do reino e água do tratamento. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque o nosso ministério é um ministério fundamentado na palavra. E se a Bíblia diz, eu creio. Nós utilizamos esta frase nos nossos cultos, no nosso ministério, temos o hábito de repeti-la porque nós devemos acreditar de todo o nosso coração naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, foi inspirada pelo Senhor para a nossa sabedoria, para a nossa exortação, para tratar a nossa vida, cuidar da nossa vida e para nos mostrar o caminho certo, o caminho que leva a uma vida em abundância. Vida em abundância não é simplesmente ter muito dinheiro. Vida em abundância é ter plenitude em todas as áreas. É ter uma família abençoada, é ter estabilidade emocional, é ter finanças com provisão total de Deus. Assim nós cremos e recebemos. E nós aprendemos isso através da palavra do Senhor. Esta mensagem que você acabou de ouvir, ministrada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo e todas as outras do seminário Casa sobre a Rocha, estão disponíveis dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Acesse, navegue pelo nosso site e você vai encontrar muito material. Temos todas as apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, temos as mensagens arquivadas em áudio, em vídeo. Você pode utilizar para evangelizar, para o seu estudo próprio, você que deseja crescer na graça, quer se aprofundar no conhecimento da palavra, acesse o nosso site. Lá também você poderá assistir ao vivo os nossos cultos, inclusive o de hoje. Logo mais às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Se você não está no Rio de Janeiro, você pode acessar o nosso site e orar conosco, enviar o seu pedido de oração através do Facebook, do WhatsApp. Temos muitos meios para que você possa interagir com o nosso ministério. Então, faça uma visita ao nosso site www.igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar como um presente do nosso apóstolo este livro que tem o tema Profecia para o ano de 2015. Aqui dentro há palavras preciosíssimas que foram ministradas profeticamente pelo nosso apóstolo na passagem de ano. E nós cremos que até o dia 31 Deus ainda pode fazer muitas coisas. Deus pode operar e realizar grandes sinais em nossas vidas. Você deseja saber quais foram as profecias para este ano? Ligue para nós, nós enviaremos este presente para você. Amém? Nosso programa está chegando ao fim. Que você tenha uma tarde abençoada, um dia, um início de semana em perfeita vitória e, é claro, uma semana inteira abençoada. Amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você.
levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Diga, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Todo mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.